Bom dia! O apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Precisamos estar cingidos, fortalecidos para vencer as astutas ciladas do diabo, vencer o desânimo, a tentação, a perseguição, os golpes da vida, vencer as traições. Então nós precisamos da força que vem do Espírito Santo. Nós precisamos estar fortalecidos, cingidos no Senhor. A coisa mais perigosa que existe é alguém entrar em batalha espiritual despreparado, sem armadura, sem a espada. Um soldado, quando ele entra em batalha, ele precisa estar cingido, fortalecido, ele precisa saber manusear bem a sua espada, e assim somos nós, os filhos de Deus. Precisamos saber usar a nossa espada, que é a palavra de Deus, para ir contra-ataque do mal. É por isso que o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Para quê? Para combater o mal. Deus, ele tem uma armadura certinha para o tamanho da peleja que você irá enfrentar. E Jesus, ele venceu Satanás não foi com debates, foi através da palavra de Deus. E nós também precisamos usar a palavra de Deus. Há quantas pessoas que param no meio do caminho, que desanimam, porque elas são golpeadas, porque elas não se apropriam da palavra de Deus, porque elas não usam a espada quando o inimigo vem atacar. Então hoje nós vamos aprender como se defender e como usar a palavra, que é a espada. Quando você liberar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai cortar o mal. Diz assim Mateus 4: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. Olha a ideia do diabo. E olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás, ele foi no momento da necessidade de Jesus. Ele foi no momento da fraqueza. Só que ele esquece que no momento da nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. E Jesus, ele era o verbo vivo, ele é a palavra. E Jesus não precisou debater com Satanás. Jesus, ele usou a palavra, ele foi na fonte certa. Ele pegou uma promessa naquele momento para ele e ele usou aquela palavra como a promessa. Ele foi contra-ataque com a espada. Ele declarou: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois continua dizendo que Satanás, ele ofereceu outras coisas para Jesus. Ele ofereceu status, fama, poder. Ele queria que Jesus adorasse. E Jesus continuou dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós temos que usar também a palavra. Nós temos que dizer: está escrito. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje ou a sua carência, mas você precisa pegar as promessas da palavra de Deus e declarar quando o inimigo vier acusar você, quando o inimigo vier dizendo que você é um derrotado. Você não pode aceitar, você tem que dizer: sobre todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, por meio daquele que me amou. Se ele está atacando na sua saúde, você precisa declarar Isaías 53. Ele levou sobre si todas as minhas doenças, as minhas dores. Você precisa declarar isso. Se ele está atacando no seu casamento, querendo separar, você precisa dizer: o que Deus uniu, o homem não separa. Você precisa declarar uma palavra, uma promessa sobre você. Se ele está trazendo medo, pavor a você, você precisa declarar:
O amor de Deus lança fora todo medo. Então você tem que ter a promessa em você, para quando o seu inimigo, o seu adversário vier querer acusar, amedrontar, atacar você, você tem que liberar a palavra. E quando você liberar a palavra, o Espírito Santo cortará todo mal. É por isso que o apóstolo diz: revestir, fortalecer. Para quê? Para combater o mal. E Satanás, ele só vai sair quando você declarar a palavra de Deus. Não vai ser as suas palavras, não vai ser o seu discurso. Vai ser quando você falar: está escrito, Satanás. Você tem que usar a palavra de Deus, porque aqui a gente vê também que Satanás, ele usa a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus, então ele usa a palavra de Deus. E muitas vezes os filhos de Deus são enganados porque não usam a palavra de Deus. Muitas vezes os filhos de Deus, eles caem no laço porque não se fortaleceu, entrou em batalha sem estar cingido, sem estar revestido, sem buscar no Senhor. Então nós precisamos estar revestido e declarar, usar nossa espada como promessa. Nós precisamos liberar a palavra de Deus. Há quantos filhos de Deus mesmo que só conhecem os Salmos 23 e tem apanhado do inimigo, e o inimigo tem atacado várias vezes nas mesmas áreas. Por quê? Porque não está se apropriando, não está liberando, não está dizendo: está escrito, Satanás. Então nós precisamos declarar isso. Amém? Deus te abençoe.